Projeto de vida para o terceiro ano do ensino médio. Bom, as aulas reiniciaram agora mediadas pela tecnologia, né, via TV Cultura e pelo aplicativo do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, por enquanto, enquanto os estudantes não voltam às aulas. Vocês têm acesso pelo aplicativo, enquanto vocês estiverem utilizando o aplicativo do Centro de Mídias, não será cobrado, não será consumido nenhum tipo de plano de dados, tá? Vocês podem participar pelo chat, interagir, mandar perguntas, tirar dúvidas, deixar comentários durante todas as aulas. Além disso, vocês podem, os próprios estudantes, dependendo da faixa etária, podem pedir para os pais baixarem um aplicativo nas lojas, seja na Apple Store ou na Google Play, para poder utilizar o aplicativo do Centro de Mídias. Ele é gratuito. É bom lembrar que as aulas são transmitidas também pelo canal 2.3 da TV Cultura. Bom, muito bem. A aula de hoje, como eu já falei, é uma aula do Projeto de Vida, né? Nosso tema de hoje é a análise das suas forças e fraquezas, que a gente vai tentar entender o que pode te apoiar para desenvolver, para superar seus desafios e para atingir os seus objetivos. A professora Kelly está aqui comigo, e a Kelly vai contar um pouquinho mais sobre como é que é essa questão de forças e fraquezas, desafios e oportunidades. Vamos lá, Kelly? Vamos lá. Olá, Fabiano. Olá, estudantes, pessoal de casa, tudo bem? Na nossa aula de hoje, então, a gente vai falar das análises de forças e fragilidades e como isso colabora para a construção do nosso projeto de vida. Nós já identificamos em aulas anteriores, pensamos nos nossos valores pessoais, nos objetivos que temos, né? Pensamos nessa carreira na nossa vida profissional e nesse percurso de estudante. E hoje a gente vai tratar da análise das forças. Vocês terão a oportunidade de retomar as anotações de vocês nesse percurso e identificar as fortalezas no sentido das potencialidades de cada um de vocês. Pode ser que vocês se perguntem em algum momento como é que isso ajuda na escola ou com o desenvolvimento das disciplinas, uma vez que vocês estão nesse formato de estudo mais autônomo. É importante que vocês pensem que esse processo de autoconhecimento e de entender como que vocês aprendem, a melhor forma de vocês aprenderem, é um processo, uma ferramenta super importante para ajudá-los no percurso, tá certo? Então, não é porque a gente não vai discutir aqui língua portuguesa em si ou a matemática em si, que não faz sentido para o desenvolvimento das outras disciplinas. Faz bastante sentido porque envolve todas as competências que vocês precisam. Vou lembrá-los, né, de terem as anotações de vocês sempre em mãos. Então, ajuda bastante nesse percurso, em todas as disciplinas que vocês forem cursar, todas as aulas que vocês forem assistir, que vocês tenham anotações. Que seja a melhor forma que vocês encontrarem para fazer essas anotações. Seja no caderno, no celular, no computador, seja fazendo esquemas, mapas mentais, listas, textos, da forma que vocês preferirem, tá certo? Nós passaremos, então, pelas seguintes etapas nessa aula de hoje. Problematização, competências e potencialidades. Na sequência, atividade prática 1, que nós vamos fazer a análise SWOT. Atividade prática 2, que é a avaliação dessa matriz, dessa análise. Atividade 3, que é colocando isso na prática, né, exercitando essa habilidade, se fosse você. Atividade prática 4, um plano de ação. E, por último, um checklist, que é onde a gente retoma os objetivos da aula de hoje para ver o que vocês deram conta ou não. Aproveitando por falar de objetivos, é importante vocês saberem o que nós esperamos de vocês com as aulas de hoje. Então, está aí na tela, para que vocês tenham ciência, tomem nota. Hoje, a gente tem como objetivos tomar consciência das competências e potencialidades, que é através da avaliação da matriz SWOT. Identificar oportunidades e dificuldades na trajetória de vocês, reconhecer as fortalezas e as fragilidades, compreender os contextos sociais nos quais estão inseridos e produzir um plano de ação básico que poderá contribuir com o projeto de vida e com o desenvolvimento das habilidades de vocês. Então, não se esqueçam de fazer as anotações. Muito bem, muitos desafios, né, Kelly? Muito importante. Só para retomar, essa é uma aula de projeto de vida para o terceiro ano de ensino médio. Bom, Kelly, como é que a gente avança em relação a essa aula? Você já apresentou os objetivos, trouxe para cá as atividades, mas qual é o primeiro passo? O
Primeiro passo, Fabiano, é a gente entender quais são as nossas competências, quais são as nossas potencialidades e pensar na capacidade que a gente tem de articular os nossos saberes e utilizar recursos pessoais para lidar com situações desafiadoras. Né? Então, se a gente for pensar, estamos aqui vivendo num contexto bem desafiador, de pensar na nossa melhor forma de aprender, de pensar em outras formas de aprender, de não estarmos com os nossos colegas de sala todos os dias, como estamos acostumados, de não estarmos próximos dos nossos professores. Então, como é que a gente pode utilizar os nossos recursos pessoais, as nossas potencialidades, para poder estudar de forma autônoma? O mercado de trabalho, vamos pensar, o mercado de trabalho está sofrendo aí, né, o contexto social todo tendo uma grande mudança no mercado de trabalho. Como é que a gente pode olhar para as fragilidades desse momento e pensar nas nossas potencialidades como uma forma de neutralizar essas fragilidades e encontrar outras saídas, outros recursos, né? As competências a gente vai exercitando, né? São qualidades que nós temos, são habilidades que nós temos que a gente precisa exercitar, precisa colocar em prática. A gente não desenvolve uma competência se a gente a deixa ali adormecida. Então, por isso é preciso saber a competência que a gente tem para que a gente possa lapidando, né, essas questões. E dependendo, óbvio, né, das circunstâncias em que a gente está, a gente precisa desenvolver competências, habilidades diferentes. Por exemplo, quando você ingressa no mercado de trabalho e você se depara com um problema que você sequer teria imaginado antes de trabalhar, né? Então, era algo que não fazia parte ali do seu cotidiano. Só que você não possui um tempo para consultar pessoas que possam te ajudar. Então, vamos supor, eu estou aqui, eu trabalho com o Fabiano, só que, de repente, surge um problema, eu preciso resolver essa situação, mas eu não tenho como consultar o Fabiano agora. O Fabiano está com uma outra demanda, está num outro lugar, enfim. Como é que eu mobilizo os meus recursos pessoais para, nesse momento meio que de sem saída, meio que no momento de emboscada, para eu dar conta de resolver essa situação? Então, são habilidades que a gente precisa pensando e desenvolvendo e que, claro, demanda tempo, mas a gente precisa tomar consciência das nossas potencialidades para poder colocá-las em jogo e desenvolver essa habilidade de ter boas sacadas, de ser rápido na hora de pensar situações. Então, como eu já tinha dito, quanto mais você exercitar suas competências, mais elas vão se desenvolver. Algumas competências que podem ser super importantes, né, para compor o projeto de vida de vocês, vou colocar aqui na tela para que vocês tomem nota, está no PowerPoint. Competências importantes para que vocês pensem, né? Competência de resolver problemas, que foi esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? Saber executar as tarefas de acordo com aquilo que nos é demandado, né? Então, a gente pensar nas etapas que a gente precisa cumprir, nos percursos que a gente precisa fazer para atingir um determinado objetivo. Alcançar as metas pessoais e profissionais. E, claro, ter um projeto de vida. Né? Se a gente não tem um projeto de vida, se a gente não pensa, né? não tem ali um norte para seguir, pode ser que em algum momento a gente se distancie desse nosso projeto e não consiga, de novo, tomar as rédeas desse percurso. Então, pode ser que em algum momento a gente precisa mudar estratégias, como a gente já conversou antes, né? Que o projeto de vida, o nosso plano de ação, ele não é estático, ele depende dos contextos em que a gente está, mas a gente precisa saber onde quer chegar para poder ter esse norte, não se desviar totalmente desse percurso. Muito obrigado, Kelly. Muito bom. Bom, estamos chegando na hora da nossa primeira atividade prática. É hora da gente começar a construir a nossa análise SWOT. A SWOT é uma sigla de uma palavra em inglês, né, de uma tradução de palavras em inglês, que é Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Que quer dizer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Kelly, orienta para a gente como é que quem está lá em casa vai construir essa matriz. Bom, como o Fabiano disse, né, uma sigla em inglês, e a tradução, alguns teóricos utilizam a tradução aqui na língua portuguesa, e se chama FOFA, análise FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças.
tá certo? Então, matriz SWOT ou análise fofa são muito utilizadas num contexto empresarial, usada em diferentes momentos para fazer mapeamentos, pensar em lançamento de novos produtos, decidir sobre investimentos, conhecer mais sobre modelos de negócio. E é claro que ela é muito bem-vinda para a gente conhecer também as nossas possibilidades. Para essa aula, a gente vai usar essa matriz SWOT, essa análise fofa, para que vocês possam refletir sobre as forças e as fragilidades e como as competências de vocês podem ser exercitadas no enfrentamento dessas situações desafiadoras. No projeto de vida, por exemplo, as competências podem ser utilizadas para o desenho e para a efetivação do plano de ação de vocês. Então, pensem a respeito, porque é importante refletir sobre essas questões. Nós vamos agora identificar essas forças, essas fragilidades, oportunidades e ameaças, mas antes eu queria apresentar para vocês, falar para vocês algumas dicas para ajudá-los na composição. Então, a primeira dica é a importância de vocês retomarem as anotações das aulas anteriores, como eu comentei no início da aula. O itinerário de vida, os valores, quem conseguiu fazer o quadro lá, o moodboard, né, que a gente identificou ali os valores, eles vão ajudar vocês a elencar as forças e as fragilidades. Eles são atributos, né, de cada um de nós, estão relacionados diretamente à nossa constituição pessoal, desculpem, nossa constituição pessoal, então é algo interno. E eles são controlados por você, então é algo que você tem grande influência. Por exemplo, quando você consegue resolver alguns problemas que são inesperados e tem agilidade para essa resolução, isso pode ser uma força. Hoje eu posso identificar isso como uma força, porque é algo que eu tenho em mim, essa capacidade de resolução de problemas. Enquanto que uma fragilidade, vamos supor que eu seja uma pessoa bem explosiva, que eu tenha reações muito explosivas a alguma provocação, ou quando algo não sai da forma como eu gostaria, né? Então, a gente pode pensar que ser explosivo, agir impensadamente, não é algo que nos ajuda na nossa caminhada. Então, essa pode ser uma fragilidade. Então, esses são alguns exemplos, tá? Então, as forças e as fraquezas, elas dependem exatamente de mim, são características próprias. Tudo bem? É interno. Na próxima dica, quando a gente for pensar lá, as oportunidades e as ameaças. As oportunidades se referem às ameaças, elas se referem a fatores externos. Então, forças e fragilidades, fatores internos, oportunidades e ameaças são os fatores externos. Eles não são controláveis por nós. Né? As nossas ações, as nossas qualidades não necessariamente vão determinar as nossas oportunidades e as nossas ameaças, mas vão nos ajudar a aproveitá-las ou a neutralizá-las. Tá? Então, um exemplo, uma oferta de um curso gratuito pode ser, né, complementar, que pode ser complementar para a sua área profissional, essa é uma oportunidade. Então, um curso gratuito é uma oportunidade para eu compor a minha experiência. Não depende somente de mim, né? Depende de uma oferta, mas eu preciso aproveitar essa oportunidade. Então, é um jeito de potencializar, por exemplo, alguma força minha. O aumento do índice de desemprego, por exemplo, nessa idade que vocês estão de entrada em mercado profissional, pode ser uma ameaça. Então, como é que eu utilizo as minhas forças e as oportunidades, por exemplo, de um curso gratuito, para me ajudar nessa entrada no mercado de trabalho, mesmo lidando com essa questão do índice de desemprego? Então, como é que eu vou neutralizando essa questão das ameaças? A gente vai fazendo um cruzamento. Na tela de vocês, vai aparecer a matriz da análise SWOT. Então, a gente tem no alto, as variáveis internas, né, na primeira linha, as variáveis internas, que são as forças e as fraquezas. E embaixo, as variáveis externas, que são as oportunidades e são as ameaças. Nesse momento, e pode ser que vocês identifiquem, é óbvio, diferentes atributos para colocar nessa tabela. Então, pensem aí, forças e oportunidades, que são os atributos que são úteis,
né, que vão nos ajudar, e a gente tem ali as fraquezas e as ameaças que são prejudiciais. Então, pensem no que vocês têm de atributos quanto forças e fraquezas, e pensem também no que é externo, né, nas oportunidades e nas ameaças. Vou dar um tempinho para vocês, de 5 minutos, vai ficar na tela esse slide da matriz, para que vocês pensem aí em 5 minutos e preencham com os atributos que vocês identificarem de vocês e dessa análise de contexto social. Na sequência, a gente retoma para ver como que a gente vai fazer esse cruzamento dos atributos todos que vocês elencaram. Tá certo? 5 minutinhos.
E aí, pessoal, como foi? Conseguiram preencher todos os quadrantes? Conseguiram identificar um ou mais atributos em cada um dos quadros? Bom, espero que sim. Nesse momento, a gente vai a gente vai se dedicar a avaliar essa matriz de vocês. Então, o que vai apoiar nesse processo de reflexão? Vai ser como se nós estivéssemos fazendo um cruzamento dessas informações. Para isso, é muito importante que vocês registrem as respostas de vocês. Eu vou deixar na tela 4 perguntas importantes. Enquanto eu falo, já vou deixar essas perguntas aí para vocês irem olhando, irem refletindo, tá? Eu vou comentando cada uma delas e depois eu dou mais 5 minutinhos para que vocês façam os registros de vocês. Então, consultem essa primeira tabela, a matriz SWOT. Olhem quais pontos pessoais fortes, quais as forças de vocês que podem ser utilizadas para potencializar as oportunidades identificadas. Vamos supor, eu sou muito organizado para estudar, então essa é uma força minha. E lá nas oportunidades, vou seguindo o exemplo que eu tinha dado anteriormente, eu coloquei que uma oportunidade seria a oferta de um curso gratuito online. Então, isso pode potencializar as minhas oportunidades, né? Essa minha força de ser organizada com estudo pode potencializar essa oportunidade. Então, olhem e façam esse cruzamento. Depois pensem, quais pontos pessoais fortes podem ajudar a combater o impacto das ameaças? Então, vamos pensar ainda nessa minha força, que é de ser bastante organizada com estudo, e que uma das ameaças, por exemplo, seja a questão do aumento do índice de desemprego. Como que essa minha organização com estudo, como essa minha organização de projeto de vida, de objetivo profissional, pode me ajudar a minimizar essa dificuldade, nessa questão esse impacto dessa ameaça, que é um fator externo. Então, pensem sobre isso. Que ações? Agora vamos pensar em ações, o que vocês podem colocar em prática. Que ações vocês podem realizar para minimizar as fraquezas de vocês, considerando as oportunidades que vocês levantaram? Então vamos ver aqui, eu tinha comentado, tinha trazido como um exemplo de fraqueza, uma pessoa que age sem pensar, que tem um comportamento explosivo a depender da situação, né? Então, de que forma que eu posso minimizar considerando as minhas oportunidades? Eu vi que tem um curso online que trabalha com a questão da inteligência emocional, enfim, bom, isso pode ser algo que me ajuda, né, a modificar esse meu modo de agir perante as situações, por exemplo. Que ações vocês podem realizar para diminuir ou eliminar as fraquezas e minimizar o efeito das ameaças? Então, por exemplo, eu posso, não necessariamente eu preciso nessa aqui e na anterior, pegar algo que esteja lá na minha matriz. Eu posso pensar, bom, sou uma pessoa explosiva, então se alguém vem e me dá uma chamada de atenção, me dá um feedback que eu não gostei, se eu vejo alguma notícia na internet, nas redes sociais, e que eu tomo isso para mim, como se fosse um ataque, como se fosse algo para mim, ou minha família me chamou a atenção, enfim, como é que eu reajo a isso? Então, daqui em diante, eu vou começar a pensar 2 vezes. Se eu escrever um e-mail, ou se eu pensar em postar algo no Twitter, alguma coisa assim, antes de publicar, eu vou pensar antes de ir com isso adiante, né? Porque o comportamento explosivo é cara a cara, é aqui na conversa, mas as redes sociais também têm impacto nisso, né? Então, a gente pensar que não são as telas dos computadores e celulares que nos protegem, né? Que aquilo que a gente faz fica ali a todo momento. Então, como é que eu posso fazer, quais ações eu posso tomar que me ajudem com isso? É como se fosse mesmo fazer um cruzamento dos dados dessa tabela. 5 minutinhos para que vocês façam essa etapa, tá bom? Vou deixar as questões da matriz, da avaliação da matriz, na tela para ajudar vocês. 5 minutinhos.
Estamos de volta. Muito bem. Então vamos retomar o que a gente fez até agora. Levantamos a nossa matriz SWOT pessoal e fizemos o cruzamento dessa matriz. Muito bem, Kelly. Qual que é o próximo passo? Bom, vamos lá. Então, vocês analisaram, né? Fizeram, como disse o Fabiano, vocês fizeram, levantaram os atributos, fizeram esse cruzamento de informações, pensando em como as forças e as oportunidades, né? As fraquezas e ameaças estão ali relacionadas. Isso como parte da nossa vida pessoal. Agora a gente vai fazer a aplicação dessa atividade, dessa matriz SWOT, para a vida profissional. Vamos imaginar aqui, se fosse com a gente, né? Então esse trecho se chama, essa atividade prática, ela se chama "E se fosse você?". Então vamos pensar aqui numa situação problema, né? Vamos pensar que se vocês tivessem uma lanchonete, nesse momento vocês têm uma lanchonete, considerem todo o nosso contexto social. Você tem uma lanchonete, uma hamburgueria, um restaurante, uma pizzaria, enfim, algo que ofereça refeições, né? E nesse momento vocês não podem abrir para o público e estejam pensando aí como é que vocês vão se organizar, vão avaliar a possibilidade de fazer com que esse negócio tenha prosseguimento, né? De abrir um e-commerce, né? Então, vendas online, loja virtual, colocar em aplicativos de entrega, enfim, como que vocês fariam para manter esse negócio, para vender os produtos de vocês. Então, retomem a matriz SWOT, pensem nas forças que tem, né, no que é próprio desse modelo de negócio que vocês têm, nas fraquezas desse modelo de negócio. Então, por exemplo, uma fraqueza é que antes eu recebia e enchia lá o salão da minha lanchonete de pessoas para fazer as refeições ali juntas, e agora não pode mais. Então, isso é pode ser considerado uma fraqueza. E vamos pensar aí nas variáveis externas, né? Então, como uma oportunidade, o que pode apoiar para eu, né, o que é externo pode apoiar esse meu modelo de negócio para ele ter sequência, e quais são as possíveis ameaças. Então, pensem, por exemplo, em custos, enfim, em demanda de clientes, outras variáveis que vocês podem pensar, aplicando aqui para a vida profissional. Então, e se fosse você? 5 minutinhos, está aí na tela.
Muito bem, estamos aqui de volta. Conseguiram pensar no modelo de negócio de vocês, em como vocês dariam conta de avançar, né, de manter esse negócio da lanchonete de vocês? Vale sempre retomar que a avaliação, a matriz SWOT, ela não faz sentido, ela não tem razão de ser, se a gente não fizer o passo de fazer esse cruzamento das informações, de fazer esse passo da avaliação, que é justamente agora o passo que vocês vão seguir. Então, no formato que a gente usou para fazer essa avaliação, essa matriz SWOT, pensando na nossa parte pessoal, no nosso âmbito pessoal, a gente vai utilizar as perguntas de avaliação também para avaliar nesse modelo de negócio que vocês acabaram de simular aí nessa... como que eu posso dizer, nessa situação problema, ok? Então, vou colocar aqui na tela para vocês as perguntas, a avaliação da matriz. Então, vou deixar essa tela aqui para vocês e que vocês pensem novamente. Então, vamos lá. Quais pontos pessoais fortes podem ser usados para potencializar as oportunidades identificadas nesse modelo de negócio que vocês criaram? Quais pontos pessoais fortes podem ajudar a combater o impacto dessas ameaças? Que ações vocês podem realizar para minimizar as fraquezas, considerando as oportunidades levantadas? E quais ações vocês podem realizar para diminuir ou eliminar as fraquezas e diminuir o efeito das ameaças? Essa tela vai ficar para vocês aqui e a gente vai ter mais 5 minutinhos para pensar a respeito, tudo bem? Então, registrem, lembrem-se sempre da importância desse processo de registrar. Retomem a tabela, né, a matriz SWOT e façam essa análise, tá certo? Lembrando que o processo da análise SWOT pode ser usado em qualquer outra situação. A Kelly trouxe aqui um exemplo de um comércio, né, seja um comércio, uma lanchonete ou alguma coisa do tipo, mas também isso pode ser aplicado, de repente, se você conhece ou tem na sua família algum autônomo que dependia de um modelo de ação presencial, então fazer essa análise SWOT também pode ajudar a sua família. Vamos lá para a análise de vocês? Seguindo.
aí, como foi, pessoal? Espero que tenha dado certo, que vocês tenham conseguido fazer o cruzamento desses atributos que vocês colocaram nessa matriz SWOT para o modelo de negócio. Como o Fabiano disse antes de sairmos, para esse tempo de cruzamento da matriz em si, essa matriz ela pode ser aplicada, né, em diversos modelos. Então, se a gente pensar agora nesse contexto que a gente está vivendo e for pensando na nossa família, no trabalho dos nossos parentes, dos nossos amigos, como é que a gente pode dar um apoio nesse planejamento? Então, a matriz SWOT pode ser uma excelente ferramenta para ajudar a repensar e para dar um apoio nesse momento e buscando oportunidades onde, né, a gente está passando por diversas barreiras, por diversas dificuldades, tá certo? A matriz SWOT, então fazer uma matriz SWOT, como eu disse, não tem razão de ser se a gente não faz a avaliação, né, desses dados, se a gente não avalia a matriz, e se com o que a gente obteve de informações avaliando essa matriz, se a gente não elaborar um plano de ação. Então, agora a gente vai pensar um pouco sobre o plano de ação e vai ficar como encaminhamento para que vocês façam assim que terminar essa aula. Então, o plano de ação é a nossa última proposta de hoje, pensando numa aplicação prática do que vocês desenvolverem, no que vocês levantaram de conhecimento, no que vocês têm de conhecimento em todas as etapas, né, que a gente foi agregando em todas as etapas dessa aula. Então, um bom plano de ação, né, e pensando que um plano de ação ele não pode ser estático, ele não é estático, à medida em que a gente vai se conhecendo mais, em que a gente vai se conhecendo melhor, que a gente vai desenvolvendo o nosso autoconhecimento, a gente pode ir mudando estratégias e aprimorando, lapidando as estratégias que a gente tem, e os nossos objetivos podem ficar mais audaciosos também, né? Então, a gente vai moldando aí de acordo com as nossas possibilidades. Vou colocar na tela para vocês o que não pode faltar num bom plano de ação. Lembra que eu comentei que algumas pessoas, que é importante a gente saber também o nosso modo de aprender? Tem algumas pessoas que precisam, né, que isso seja visual para poder colocar em prática. Então, por isso que eu vou exibindo as telas para dar uma ideia do que vocês podem pensar. Então, de novo, a gente põe ali um bom plano de ação, o que ele tem que contemplar. Então, eu preciso saber qual que é o meu objetivo, isso precisa estar claro, né? Então, o objetivo tá claro. Lembro dos exemplos de uma das aulas anteriores. Eu quero cursar medicina. Eu quero ser professor. Eu quero fazer engenharia. Então, esse é o meu objetivo. Quais ações eu devo colocar em prática? O que eu devo fazer para eu alcançar esse objetivo? Como que eu vou colocar essas ações em prática? Essas são as minhas estratégias. E quais serão os desafios nessa caminhada toda? A gente pode identificar esses desafios lá nas ameaças, por exemplo, da nossa matriz SWOT. Isso pode ajudar bastante. Então, se eu retomar as aulas anteriores, o que eu tenho de valores, o que eu tenho de itinerário de vida, o que eu tenho por projeto de vida e o que eu identifiquei na matriz hoje, eu consigo colocar, fazer e aperfeiçoando esse modelo de plano de ação que a gente já tinha começado nas aulas anteriores. Tudo bem? Então, é importante que vocês tenham essa anotação, que vocês façam da forma que for melhor para vocês, mas que vocês façam, tá? Pode ser que num primeiro momento não fique perfeito, mas é importante que vocês coloquem as mãos na massa, que vocês tentem fazer, que depois vocês retomem, revisem, tá certo? Essa é a ideia, colocar em prática. E agora a gente vai caminhando para o encerramento da nossa aula de hoje. A gente vai fazer um checklist para verificar se vocês conseguiram alcançar os objetivos que nós propusemos no início. Por que é importante a gente fazer essa retomada? Porque se vocês identificarem que algo não se saiu como vocês gostariam, não saiu da forma como vocês gostariam, que vocês precisam centrar mais esforços em seguida, então esse é um bom momento para vocês identificarem, ok? Então a gente tinha como objetivos nessa aula de analisar as nossas fortalezas, né, as nossas forças, tomar consciência das suas competências e potencialidades, identificar oportunidades e dificuldades nessa trajetória de vocês,
reconhecer as fortalezas e fragilidades, compreender os contextos sociais no quais estão inseridos, então pensar essa relação de comunidade também é importante, e produzir um plano de ação, que essa é uma ação que ficou para vocês fazerem na sequência, né? Produzir um plano de ação básico que pode contribuir com o projeto de vida de vocês e o desenvolvimento das habilidades. Então, pessoal, se vocês tiveram alguma dificuldade com algum desses objetivos, não conseguiram atingir o que vocês esperavam em cada um deles, é importante que vocês retomem com calma, repensem, refaçam os estágios que vocês acharem que for melhor para aprimorar essas habilidades, essas competências de vocês, tá certo? Até mais, um abraço e obrigada por compartilharem dessa aula conosco. Muito obrigado a todos, obrigado ao Instituto PROA, Secretaria de Educação, Centro de Mídias, por mais essa aula sobre projeto de vida para o terceiro ano do ensino médio. Até a próxima.